Eu tenho apostado bastante nessa temática. Acho que não só já é uma realidade, como nos próximos meses e anos a gente vai ver cada vez mais a questão da IA no nosso dia a dia, em aplicações bem práticas. Então, vamos falar aí de IA na prática, como que a gente pode ganhar tempo no nosso trabalho, como que a gente pode melhorar os nossos resultados e ter uma vantagem competitiva, tá? Então, primeiramente, o que é a inteligência artificial? Tá? A inteligência artificial ela é a capacidade de um sistema, né, um sistema computacional, ele simular o raciocínio humano. E eu acho que o grande diferencial da inteligência artificial é o fato dela conseguir aprender. Né? Então, basicamente, o treinamento de uma IA ela passa por esses quatro estágios aqui. Primeiro, ela vai receber um monte de dados, né, que seria a parte ali de Big Data. Então, vai se alimentar essa IA com textos, imagens, sons, números, o maior número possível de dados para que ela consiga dentro desses dados, aprender com eles, então identificar um padrão, regras, e que seria a parte de machine learning, né, que eu acho que é o grande diferencial. Com isso, ela consegue tomar decisões, executar. Então, hoje, a gente utiliza aí, né, acho que a IA que a gente mais utiliza é o chat GPT. Então, ele escreve, ele responde, ele cria imagens. A gente consegue executar e esse ciclo ele se repete. A partir da execução, a IA ela continua aprendendo, tomando novas decisões, executando, aprendendo, tomando novas decisões e executando. Então, basicamente, isso é o que seria uma inteligência artificial. E por que que a IA não é um hype? Né? Então, se a gente for analisar a adesão do chat GPT, o chat GPT ele levou 2 meses para alcançar 100 milhões de usuários, enquanto o Instagram ele levou 30 meses. Né? Então, o Instagram levou 2 anos e meio para chegar a esses 100 milhões de usuários, e o chat GPT em 2 meses ele chegou a esse mesmo número de 100 milhões de usuários. Só que isso não para por aí. Né? Diferente de outras empresas, outras ferramentas, o chat GPT, as inteligências artificiais no geral, elas continuam crescendo, né? Esses números eles continuam aumentando aí mês a mês, ano a ano. Então, o número de visitas, o número de usuários, estou tratando do chat GPT, que é a inteligência artificial mais utilizada hoje, ela segue crescendo mês a mês, ano a ano. Então, não é mais um hype, né? Não é uma coisa que está em alta e que logo, logo a galera vai esquecer, vai parar de utilizar. É algo que já faz parte do nosso dia a dia e vai cada vez mais fazer mais parte do nosso dia a dia. Então, trazendo alguns dados para vocês, as empresas que estão usando o IA, elas estão relatando 40% de aumento de produtividade, 77% das empresas já está explorando IA, usando IA de alguma forma no dia a dia, nas rotinas operacionais, enfim. 60% do tempo gasto em tarefas que são repetitivas, principalmente tarefas repetitivas, né? A gente consegue automatizar, a gente consegue implementar ali um agente para executar essas tarefas. E olhando mais especificamente para o nosso mercado, né, que é o mercado de marketing, 44% dos profissionais de marketing eles já usam IA, por exemplo, para criar conteúdo. Até o caso da Mari ali, o caso de boa parte das pessoas que eu conheço que trabalham aí no digital já usam o IA para criar, seja uma copy de um anúncio, seja uma linha editorial, seja um conteúdo em si do Instagram. Então, a gente tem cada vez mais utilizado essas IAs no nosso dia a dia. E trazendo algumas aplicações, e aí eu vou exemplificar algumas aqui. A gente tem aplicações mais comuns, que são mais triviais, né, onde a gente consegue já ver isso de uma forma bem simples no nosso dia a dia, que seria aqui, por exemplo, o desenvolvimento de copies, o desenvolvimento de e-mails, a construção de artes, né, imagens, e até coloquei aqui como exemplo a própria MDF Criativa,
né? Nem tudo aqui a Mari fez na inteligência artificial, tem um toque de design dela também, né? Mas ela tem utilizado a IA para gerar essas imagens e o resultado, para mim, é impressionante, assim, né? As imagens elas estão muito realistas, a tecnologia tem melhorado muito, é muito diferente uma imagem como essa aqui de IA do que o que a gente tinha há 6 meses atrás, há um ano atrás. Então a inteligência artificial está melhorando muito e muito rápido, e a gente já consegue ver isso no nosso dia a dia de uma forma muito clara, né? Criação, edição e interpretação de vídeos. Então, vou mostrar isso daqui a pouco na apresentação para vocês. Transcrição de reunião, né, que a gente usa muito aí no nosso dia a dia. Inclusive, essa reunião está sendo transcrita, né, por uma inteligência artificial. E aí, se a gente for pegar exemplos mais específicos que a gente poderia aplicar no nosso dia a dia, o desenvolvimento, por exemplo, de landing pages é um exemplo muito legal. Essa landing page aqui eu desenvolvi em 30 segundos com IA. Eu dei um comando e ele montou toda a estrutura de código e design dela, tá? Obviamente, é um projeto aqui em tese piloto, mas é absurdo, galera, uma inteligência artificial codar um site como esse e colocar esse site online em questão de minutos, né? Então, essa inteligência artificial aqui é a V0, tá? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Construção de relatórios, então tem muitas agências, muitas assessorias que estão com agentes específicos para analisar os dados das campanhas, construir os relatórios, a leitura dos grupos que a gente tem com os clientes para analisar como é que está a temperatura, um risco de churn, baseado ali no histórico de conversa, no humor até daquele cliente, de acordo com a forma que ele está escrevendo, com as palavras que ele está utilizando. A gente consegue pensar em várias possibilidades de integrar a IA cada vez mais no nosso dia a dia, se a gente for capaz de entender essas tecnologias, nos especializarmos e aplicarmos isso. Então, trouxe aqui mais um exemplo, questão do trabalho que a gente tem, que é muito braçal no início de qualquer parceria. Fazer uma análise CRO, fazer uma análise de Instagram, desenvolver persona. Isso aqui tudo dá para a gente criar IAs específicas, treinar essas IAs para que elas façam essas ações por nós, né? Então, aqui, ó, vou trazer agora um vídeo que foi feito inteiramente com IA também. Então, esse vídeo não foi gravado por mim, né? Eu forneci um vídeo meu e aí depois a inteligência artificial ela cria ali o vídeo e também a minha voz, tá? Então, obviamente, vocês vão ver que dá para perceber que ainda é um IA, mas assim como nas imagens, a gente já nota uma melhora muito grande. Não sei se vocês vão conseguir escutar. Eu não Vocês conseguiram escuto. escutar? Não escutam? Eu não escutei. Espera aí. Vou tentar compartilhar de novo aqui, Bruna. Não sei se vai dar certo, tá? Vamos ver se agora vocês conseguem escutar. Vocês estão vendo aí? Sim. A inteligência artificial vai evoluir todos os dias, mas nenhuma IA é mais poderosa do que um humano que sabe como usar uma IA. Aprender a usar IA hoje é o que separa quem ficará para trás de quem vai liderar o futuro. Então, assim, vocês veem que ainda não é uma coisa 100%, mas já está muito legal. Já está algo muito natural e que a tendência é que, com o passar do tempo, isso se torne cada vez mais realista, né? E aí, quais são as ferramentas de IA que eu julgo que, pensando em marketing, vocês deveriam conhecer? A primeira delas é o ChatGPT. A gente tem também a Eleven Labs, que traz essa parte de áudios. Midjourney e Leonardo IA para a parte de imagens. VO3 ficou muito famosa recentemente a questão dos vídeos. A V0, Landing Page, Jasper e Cloud são especialistas em copy, em desenvolvimento de textos.
Inclusive, elas são melhores do que o ChatGPT para essas funcionalidades. A HeyGen foi a ferramenta que eu utilizei ali para criar aquele vídeo. Então, você consegue criar um avatar seu ou criar conteúdos através dos avatares que eles já têm ali. Então, acho que vale a pena vocês darem uma olhada nisso. E aí, trazendo para uma parte mais prática, não sei quanto tempo eu ainda tenho, mas eu vou trazer aqui uma engenharia de prompt, tá? O que seria essa engenharia de prompt? Basicamente, a gente usa muito o ChatGPT, mas a gente usa o ChatGPT de uma forma muito amadora, digamos. Então, a gente tira muito pouco proveito do ChatGPT, porque a gente pergunta para ele mal. O ChatGPT ele foi desenvolvido não para falar a verdade, ele foi desenvolvido para concluir frases, continuar uma conversa. Então, se você consegue perguntar melhor para ele, você consegue receber resultados melhores por parte dele também. Então, para a gente trazer um prompt, para a gente dar um comando para o ChatGPT e ter um retorno legal, é ideal que a gente siga esses 4 passos, isso aqui vocês já conseguem aplicar no dia a dia de vocês aí de uma forma muito prática. Então, primeiro, é sempre importante definir um personagem, definir uma personalidade para esse ChatGPT. Então, você é um especialista em tráfego pago, haja como um social media experiente, que atua no mercado de moda. Então, é importante que você contextualize para ele a função que ele está exercendo naquele momento. Depois disso, é importante que vocês sejam específicos. O que você quer, para quem que você quer, qual é o objetivo disso que você quer. Se você tiver exemplos, é melhor ainda você inserir esses exemplos dentro dos seus prompts. E é importante também que a gente dê limitações, tanto de formato quanto de estilo. Por quê? Existe um processo que é de alucinação de IA. Então, às vezes, a gente pergunta uma coisa para o ChatGPT e ele responde algo totalmente fora do contexto. Então, é importante que a gente dê limitações para ele, para que a gente diminua, né, a porcentagem de vezes que isso acontece. Então, trazendo um exemplo aqui de um prompt, em qual cenário a gente vai ter uma melhor resposta? Se eu chegar ali para o ChatGPT ou para a Cloud, enfim, né, para qualquer uma dessas IAs, e eu perguntar ali, crie um carrossel sobre tendências de moda para o verão. É o que normalmente a galera faz, é o que normalmente todo mundo faz. Ele vai te dar um retorno, beleza. Agora, se você faz uma pergunta muito mais contextualizada, utilizando essa estrutura aqui de prompt, muito provavelmente você vai ter uma resposta muito melhor. Então, se a gente pergunta para ele, contextualizando, você é um especialista em conteúdo de moda para o Instagram, com foco em varejo feminino. Crie um post de carrossel de até 5 slides, então eu já dei uma limitação para ele, sobre as principais tendências de moda primavera-verão 2025. O público-alvo são mulheres que amam moda, acompanham tendências e querem estar sempre atualizadas. Use uma linguagem leve, empoderada e envolvente, como se estivesse dando dicas entre amigas. Destaque peças-chave, cores, tecidos e estilos em aula. E mostre como elas podem aplicar essa tendência no dia a dia. Finalize com o CTA convidando a seguidora para visitar a loja ou mandar uma mensagem no direct. Evite emojis e organize o texto com no máximo 3 frases curtas por slide. Qual que vocês acreditam que vai trazer um melhor retorno, mais contextualizado, mais dentro do que você precisa? Muito provavelmente a gente vai ter um retorno muito melhor aqui, porque a gente está dando arsenal, né, para o ChatGPT ele nos fornecer uma melhor resposta. Então, isso aqui é uma coisa simples e que vocês já podem começar a aplicar hoje mesmo. Beleza, João. Eu sei que o ChatGPT é muito usado, mas ele é generalista. Não sei se vocês já ouviram falar, se vocês já viram isso, mas dentro do ChatGPT, a gente tem uma loja de GPTs, né, que são os GPTs ali. Esses GPTs, eles são agentes que foram desenvolvidos por outras pessoas, por outras empresas, e eles têm funcionalidades mais específicas, mais treinadas para realizar uma determinada ação, desempenhar um determinado papel. Então, eles são especialistas. Eu trouxe aqui alguns exemplos dos GPTs que são mais utilizados hoje.
tá? Por exemplo, esse primeiro, ele se chama Humanize AI. Esse agente, ele foi criado e desenvolvido para que você coloque ali textos, que você forneça um material para ele e ele tire esse tom de inteligência artificial. Muitas das vezes, a IA ela nos dá um retorno, mas fica muito robótico ali, fica muito claro de que aquilo ali foi desenvolvido por uma inteligência artificial. A ideia desse agente aqui é fazer com que isso se torne menos perceptível, com que se torne mais próximo de como um humano escreveria. Isso está ali no chat GPT para a gente usar. Tá? A gente tem outro, por exemplo, que é um Logo Creator. Ele é o 15º mais utilizado hoje e você dá ali alguns comandos, ele te faz algumas perguntas e ele cria uma logo para você. Então ele é especializado só em criar logos. A gente tem a inteligência artificial ali do Canva, que você dá também ali alguns comandos para ele, ele já cria uma arte para você lá no Canva, e aí depois ele te direciona ali o link e você consegue ir lá e editar essa arte. A gente tem ali o vídeo GPT da Vid, que você dá ali alguns comandos de texto e ele cria um vídeo para você. Então, ele cria um vídeo com imagens, legendas, narração. Então, ele te entrega um vídeo completo de até 20 segundos, de acordo com o script que você passou ali para ele. A gente tem esse último aqui, que eu acho que é um dos mais legais e mais úteis, né, no nosso dia a dia, que é o YouTube Video Summarizer. Você entrega um link para esse GPT, ele vai acessar esse vídeo do YouTube, ele vai assistir esse vídeo e ele consegue te trazer um resumo. Você consegue fazer perguntas específicas para esse agente sobre esse vídeo que foi disponibilizado para ele em questão. Então você consegue, por exemplo, pegar um tema que você quer estudar, uma live que tem 2 horas, você consegue jogar ali para ele e ir trocando uma ideia, entendendo, fazendo pontuações e ele vai te respondendo. A gente tem várias outras possibilidades ali de GPTs dentro, né, do chat GPT e que são agentes especialistas que para realizar uma determinada função, muitas vezes eles são mais eficientes. Tá? E aí pensando nisso, é que eu desenvolvi o nosso primeiro agente, né? Então é um agente da Legado. Esse agente ainda é um agente muito superficial, então vou mostrar para vocês como que ele funciona, tá? Então, todo mundo consegue usar. E aí, se eu perguntasse, por exemplo, para um chat GPT comum, quais são os valores da Legado, muito provavelmente ele não conseguiria me trazer isso como retorno. Mas esse agente aqui, como ele foi treinado por mim e eu disponibilizei para ele materiais da Legado, a partir do momento que eu pergunto para ele quais são os valores da Legado, ele vai me trazer melhoria contínua, proatividade e antecipação, execução com excelência, profissionalismo em tudo, foco no cliente, trabalho em equipe. Então, ele está abastecido da nossa base de dados. Então, se eu perguntar para ele qual a função do Ravi. Ô, João, a gente tá no slide, é isso mesmo? Não é isso não. Espera aí. Vamos voltar, né? Eu tenho tempo ainda. Deixa eu voltar 2 aqui, minutos. galera. Tá, mas eu estou finalizando. Então aqui, galera, é o GPT da Legado, nosso primeiro GPT. E aí, se eu perguntasse, por exemplo, para um GPT comum, né, quais que são os valores da Legado, ele não saberia me falar, porque é uma pergunta muito específica, de um tema muito específico, né? Então esse GPT aqui, o guardião do legado, ele responde com base nos documentos da Legado. Então, se ele não souber, ele vai direcionar a galera para o nosso e-mail, para o nosso canal de suporte. Mas se eu perguntar para ele quais são os valores, né, que foi o exemplo que eu dei, ele vai me trazer aqui os valores da Legado. Então ele traz ali melhoria contínua e tudo mais. Se eu perguntar qual o papel da Bruna na Legado, ele tem que me responder que a Bruna é sucesso do cliente. Olha lá, a Bruna é sucesso do cliente, analista de sucesso do cliente. Então, é uma inteligência artificial que hoje
ah, ainda precisa de muitas melhorias. Mas daqui a pouco, talvez a gente possa, num processo de integração de um novo membro do time, disponibilizar isso para ela, para ele, para ela, para que ele pergunte ali, para que ele tire as dúvidas sobre os processos operacionais da empresa, sobre como é que funciona um processo de otimização, sobre como que funciona o organograma da empresa, sobre como que funciona a questão de suporte, e a gente vai ter ali o nosso guardião do legado fornecendo, né, esse suporte, esse treinamento para essa pessoa, porque é um chat GPT especialista na nossa empresa. Então, é um negócio muito legal e que vocês podem criar. Então, se vocês tiverem um GPT pago, aí vocês conseguem criar projetos também e dá para a gente criar, por exemplo, um projeto para cada cliente e abastecer esse GPT com as atas das reuniões. Então, ele vai ficar muito mais inteligente, focado naquele projeto e a gente vai conseguir trazer muito mais novidades. Então, assim, é um caminho, galera, que eu comecei a olhar recentemente, principalmente